Salve a todos! Paz, saúde, sucesso e riqueza. Neste vídeo, o sexto da série O que é sucesso, você vai identificar a sua própria definição de sucesso, ou seja, deixará de lado toda e qualquer estruturação sobre o sucesso e irá refletir sobre a sua própria definição de sucesso, irá perpassar pelos seus conceitos e preconceitos, pelo seu sistema de crença e por tudo aquilo que vem absorvendo sobre o sucesso, tudo baseado nos elementos externos a você mesmo. Descobrirá que muito do que acreditava sobre o sucesso foi imposto por grupos de interesse os quais sempre o manipularam para lhe dar como certeza de sucesso isso ou aquilo. Entenderá que o conceito de sucesso que sempre teve, foi um sucesso imputado por terceiros, totalmente diferente do que realmente seria o sucesso para você, caso o analisasse friamente. Portanto, qual é a sua definição de sucesso? As pessoas medíocres nunca param para pensar acerca do sucesso, no porquê e no como se dá o sucesso na mídia, no sucesso que essa ou aquela determinada pessoa tem, que essa ou aquela celebridade tem, que esse ou aquele, abre aspas, influencer, fecha aspas, tem, que esse ou aquele artista tem etc. Elas simplesmente aceitam esse ou aquele sucesso como os únicos sucessos existentes e os têm verdadeiros. Em outras palavras, essas pessoas comuns tomam como sucesso o que a mídia dissemina nas massas, tornando-as verdadeiros cordeiros, um rebanho de pessoas que seguem o que lhe ditarem, no como se comportarem e no que acreditarem ser o sucesso, fazendo-as agirem de acordo com os interesses daqueles que determinam ser o sucesso isso ou aquilo. Imaginem as montadoras de carros. Por exemplo, se o papel de gênero acabasse de fato, como conseguiriam vender tantos carros caros, com seus designers, cheios de coisas e tecnologia inúteis se esse tipo de carro não é mais o motivo que faz o homem pensar que, com esse carro, terá as melhores mulheres do mundo, a mulher que quiser ter, por exemplo. Continuando o exemplo, como essas montadoras iriam vender seus carros cujos modelos dão a denotação de família? Ou seja, como iriam determinar o marketing desses carros maiores, espaçosos para toda a família se, sob essa abstrata perspectiva, isto é, não haver mais a diferenciação de papel de gênero, venderiam esse tipo de carro? Seria um carro para a família e não um carro específico para mulheres. Esse é um de muitos exemplos que demonstram como as pessoas comuns se comportam sob um sucesso imposto exteriormente. Horas. Um carro é apenas um carro, todavia, com suas serventias, sendo cada modelo para tal função, mas, as montadoras determinam ser sucesso se um homem comprar esse tal carro, e não diferentemente, uma mulher comprar esse outro. Um homem e uma mulher de sucesso sabem exatamente o significado do sucesso, sabem que o sucesso somente é sucesso se esse ou aquele sucesso faz sentido para si próprios, e mais, se o sucesso imputado pelos grupos de interesses lhes serão de valia para atingirem o que definiram como seus próprios sucessos. É importantíssimo a pessoa entender a manipulação do conceito de status e sucesso, percebendo a diferença que há entre o que dizem ser status e sucesso e o que a própria pessoa define como seu sucesso. Às vezes a pessoa já é uma pessoa de sucesso e nem se dá conta disso, contudo, o seu sucesso não é o sucesso ditado pelas redes sociais, pela indústria, comércio etc. Deve a pessoa se atentar a essa temática e se conscientizar de quando está sendo manipulada por essa temática. Desta forma, seria muito interessante a pessoa reavaliar seus conceitos acerca do sucesso e o seu atual resultado, buscando perceber se já é um sucesso ou, se está indo em direção correta ou oposta ao que seria o seu verdadeiro sucesso. Logo, a pessoa deve se perguntar se o sucesso é apenas um verbete cujo significado se encontra nos dicionários, se é um verbete que tem algum significado concreto em sua vida cotidiana ou mesmo se esse verbete traz consigo algum conceito mais profundo. Ou se, na melhor das hipóteses, é um verbete que traz diferentes conotações para diferentes pessoas em seus mais diferentes contextos. Há ainda pessoas, as de mais consciência social, querem ser sucesso coisas relacionadas com honras, glamour, reconhecimento etc., afastando de si próprias todos os outros possíveis conceitos de sucesso. Tal é retrógrado e muito conservador, entretanto, não deixam de serem facetas do sucesso. Aqui a pessoa já deve ter entendido que o sucesso depende mais do que a pessoa estipular como sucesso para si mesma, independentemente do que dizem ser sucesso e do que se é imposto como sucesso pelos grupos de interesse. O sucesso é aquilo que a própria pessoa definir como sucesso.
Esse conceito é estritamente pessoal e intransferível. A questão é de que quase todas as pessoas não consideram essa reflexão porque têm preguiça mental e acabam por seguirem as massas. Claro, isso é bem mais fácil, afinal, sucesso é ter um carro novo, roupas de marca, etc. Confundem sucesso com status. A pessoa medíocre entende que, para ter sucesso é necessário apenas ter e mostrar que tem, pois, para essa, de que adianta ter muitos bens materiais sem ninguém vê-los? De que adianta ter muito dinheiro no banco se não puder mostrar o seu extrato bancário? Isso é pura tolice, para não dizer imbecilidade. Assim sendo, a sua definição de sucesso não pode ser baseada na comparação de seu sucesso e ou fracasso a despeito dos sucessos e fracassos dos outros. Pelo contrário, deve ser feita sim uma comparação, contudo, essa comparação deve ser feita em silêncio e os objetos da comparação devem se limitar apenas aos seus próprios atos e resultados fáticos, ficando os sucessos e fracassos das demais pessoas como uma simples base para observância lógica, pois, os homens e mulheres de sucesso sabem que não são os donos da verdade. Há muito em se aprender com os acertos e erros dos outros, todavia, nada mais que isso. Horas, mas quem não quer ter sucesso na vida? Essa é uma questão fática, pois sucesso todos querem em todas as áreas de suas vidas. Mas o que fazem efetivamente para obtê-los? O problema está em não se saber o que é realmente o verdadeiro sucesso, o sucesso que trará a realização pessoal. Os homens e mulheres de sucesso deixam de lado as considerações se seus sucessos irão ou não aparentarem sucessos para as demais pessoas, sejam essas ligadas diretamente a si próprios ou vislumbrados por estranhos, por terceiros alheios às suas vidas cotidianas. Portanto, preste sempre atenção se você não se pega comparando sua própria vida com a de outros e, principalmente, seus pensamentos automáticos, como, por exemplo, eu queria ter aquela vida. Essa pessoa tem sucesso. Ou, se perceber olhando para o que uma determinada pessoa é, tem ou faz, isto é, observando seu status, seus bens materiais, etc., e pensar, meu Deus, como eu queria ter essas coisas todas, eu seria muito mais feliz se fosse igual a essa pessoa. Cancele imediatamente esse processo, o substituindo por outros questionamentos, como, por exemplo, o que posso fazer no aqui e agora para ter, ser ou fazer o que a pessoa a qual se está comparando tem ou faz. Sob essa perspectiva, os outros sempre terão mais sucesso que você. Sempre parecerão mais felizes, mais satisfeitos com suas vidas, mas, se observar mais de perto, e conversando com essas mesmas pessoas, acabará por descobrir que, na maioria das vezes, essas pessoas têm muito das mesmas coisas e, por ironia, são vazias por dentro. Portanto, cuidado com as comparações. Lembremos aqui do adágio popular que propõe a grama do vizinho sempre ser mais que verde que a sua. A pergunta que a pessoa deve sempre fazer quando se deparar com esses pensamentos é a seguinte: será que o sucesso para essas pessoas tem o mesmo significado que tem para mim? Um autoquestionamento como esse levará a pessoa a olhar mais para si próprio do que para outrem, e todo sucesso começa por esse autoquestionamento, partindo do ponto de vista comparativo. Contudo, tendo sempre em mente o uso da comparação como uma base, como uma linha de largada para a corrida rumo ao sucesso pessoal e nada além disso. De fato, os homens e mulheres de sucesso não sabem muito bem, ou quase nada, do como são as vidas dessas pessoas ditas de sucesso. Esses homens e mulheres de sucesso apenas estão analisando e avaliando sob uma única perspectiva, a deles próprios. Por outro lado, e, olhando de longe, os homens e mulheres de sucesso podem assim criar uma ideia não muito verdadeira, mas uma ideia basilar, uma referência, pois é uma avaliação sem conhecer de verdade aquela dita pessoa de um suposto sucesso. Outro fator importante para você se basear na sua definição de sucesso é conversar com as pessoas que você julga serem pessoas de sucesso, pois, quantas pessoas, ao conversar, você acabou por perceber que tinha uma impressão ruim, depois de uma boa conversa, percebeu estar errado em seu julgamento? Com quantas outras mais conversou e, da mesma forma, tinha um parecer positivo e acabou por mudar de ideia? Os homens e mulheres de sucesso sabem disso e fazem de seus relacionamentos testes sobre seus próprios julgamentos, usando a inteligência e o bom senso para suas autoavaliações. Esse exercício é de muita importância e o ajudará muito na sua própria definição de sucesso,
sabendo ainda que, mesmo em se definindo o que é sucesso para você, saberá que poderá mudar de ideia assim que novas informações e ou circunstâncias lhe advirem. Levando em conta o todo discorrido, a pessoa também precisa entender que o sucesso não é somente obter tudo o que se deseja em detrimento do que outrem tem ou não, conseguiu ou não, mas sim se valer disso tudo para chegar a uma definição própria do que seria o verdadeiro sucesso, particularmente dizendo, focando um objetivo predeterminado com bases mais concretas e realistas, saindo do mundo da ilusão, da fantasia, caindo em sua própria realidade e posição em seu aqui e agora. Os homens e mulheres de sucesso partem do princípio e da necessidade de deixarem bem claro suas definições de sucesso, e somente a partir dessa definição começam então um planejamento para atingirem suas metas. É somente assim que se poderá saber exatamente o que se quer ter, ser e ou fazer. Afinal, a pessoa se não sabe exatamente o que é o sucesso, como poderá almejá-lo e ou alcançá-lo? Os homens e mulheres de sucesso não se deixam serem levados pelas massas, pela maré do modismo e nem mesmo pelo que se é dado como sucesso, seja por qual fonte for, salvo a sua própria definição. Essa definição deve estar intimamente ligada com o que se acredita, com os valores, com os sentimentos, etc. Interessante nesse ponto da reflexão lembra da definição de sucesso de Hobbes, qual seja: minha definição de sucesso é viver minha vida de uma forma que me faça sentir uma tonelada de prazeres e muito pouca dor e, por causa do meu estilo de vida, ter as pessoas ao meu redor sentindo muito mais prazer do que dor. Outro bom exemplo é dado por Chopra. O êxito na vida poderia ser definido como o crescimento contínuo da felicidade e a realização progressiva de metas dignas. O êxito é a capacidade de transformar facilmente os desejos em realidade. Já Emerson vai além. Rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social, saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter tido sucesso. Agora, deixe a preguiça mental de lado e comece a refletir e a definir. Qual é a sua definição de sucesso? Bom, deixe seus comentários, é importante para todos discutirem sobre. Também é muito importante para que o canal mantenha-se sempre ativo e produzindo seus conteúdos 3 vezes por semana, você dar seu like e inscrever-se para receber as notificações dos vídeos novos. Também é muito importante compartilhar. Afinal, tudo isso ajuda demais o canal a crescer e não custa nada para você. Nos próximos vídeos vamos discorrer sobre 6 tipos de sucesso com os quais você poderá, colocando-os em prática, ter uma base inicial rumo ao seu sucesso, todavia, seguindo agora a sua própria definição de sucesso. Paz, saúde, sucesso e riqueza a todos! E até o próximo vídeo!